Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos e aprendermos juntos um pouco mais sobre esse livro maravilhoso que nós estamos estudando, que é o livro de Ruth, onde podemos tomar muitas lições para as nossas vidas e podemos compartilhar com nossos alunos muitas experiências boas que ganhamos a partir do estudo do livro de Ruth. O assunto da lição vai dizer o seguinte, Ruth 4. Boaz casa-se com Ruth e gera filhos. O textuário vai dizer, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ruth capítulo 4, versículo 14. A verdade prática vai dizer, Deus tem o mundo em suas mãos, e os seus olhos procuram os fiéis da terra. Então, nós vemos acompanhando o livro de Ruth, estamos juntos, e nós acompanhamos que toda a história de Ruth, toda a história de Noemi juntamente com Ruth, e no final da história, já para o meio, já pegando Boaz, que entra também e faz parte dessa história como o resgatador. Então, nesse versículo 4, nesse capítulo 4, nós vamos encontrar 3 pontos essenciais. Vamos encontrar um resgate, vamos encontrar um casamento e, por fim, um descendente, que é o que nós vamos ver estudando agora o livro de Ruth, capítulo 4, que é o fechamento do livro de Ruth. Nós vimos desde o começo que Boaz ele se afeiçoou muito a Ruth. Desde o primeiro momento que ele se encontrou com ela, nós notamos que Boaz ele teve uma afeição muito grande por Ruth e ele não escondeu isso dela. Pelo contrário, em vários momentos ele destacou isso através de suas ações. E Ruth, por sua vez, também não escondeu o que sentia por Boaz quando teve a oportunidade e pediu ele em casamento. Então nós vemos que o desenrolar da história levava para que os dois tivessem um final juntos. Levando em conta que Boaz ele era apto para ser resgatador de Ruth, ele se encaixava como resgatador de Ruth, logo ele poderia ser resgatador de Ruth, só que no versículo 3 a gente descobre que tem um na frente dele, um que tem prioridade, que é mais achegado, que é um parente mais próximo que ele, que tem prioridade na fila de redimir Ruth e Noemi e de resgatá-las. Então, a partir desse momento nós vimos que ele dá a sua palavra de que ele vai resolver essa questão e dá a palavra dele para Ruth, que se porventura esse mais chegado que ele, esse parente mais próximo que ele não quiser redimir a família de Noemi e de Ruth, ele dá a palavra que ele mesmo fará isso, e ele fala isso em nome do Senhor, aí dando uma certeza que de fato ele tinha interesse em resgatar Ruth, em casar-se com ela e daí gerar uma nova história. O tópico 1 vai dizer direito transferido a Boaz. O subtópico 1 vai dizer o processo legal. Está lá em Ruth capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. A gente vê que depois que Boaz fez a promessa a Ruth de que resolveria aquela questão, ele de fato começou a pôr o seu plano em ação. Ele já foi imediatamente para a porta da cidade e ali ele ficou aguardando esse parente mais próximo, que a Bíblia não cita o nome, ele ficou aguardando lá no portão da cidade. E é interessante lembrar que o portão da cidade era um local coberto onde não havia paredes, era um local onde não havia paredes, e nos tempos antigos as transações comerciais e todas as negociações importantes elas se davam no portão da cidade. Esse era um costume já de se fazer esse tipo de negócio no portão da cidade, era como se fosse uma espécie de júri. Então a gente vê que Boaz ele rapidamente ele começou a colocar o seu plano em ação e acredita-se que era ou pela manhã
ou ao meio-dia, porque era o horário onde as pessoas ou saíam para o seu campo para trabalhar pela manhã cedo, quando saíam para trabalhar e teriam que passar automaticamente pelo portão da cidade, ou ao meio-dia, quando as pessoas voltavam do campo, da cevada, das suas colheitas, dos seus campos. Quando eles voltavam, passavam novamente pelo portão da cidade. E Boaz, sabendo disso, sabendo que o portão da cidade era um local de passagem, era onde ele teria mais chances de encontrar aquela pessoa, aquele resgatador mais chegado que ele, mais próximo que ele. Então, ele sabiamente já sentou-se ali no portão da cidade, estrategicamente já aguardando essa pessoa passar por ali para ele já então abordar e falar do assunto que tanto ele se interessava. E interessante lembrar também que ele reuniu 10 líderes, 10 anciãos da cidade como testemunhas, porque era costume nos tempos antigos reunir 3 líderes quando eram causas pequenas, era o suficiente, né, para testar uma barganha. Mas nos casos de grande importância, como casos de divórcio, casos de transferência de propriedade, matrimônio, a prática judaica pedia que fossem 10 anciãos. Então, naquele caso, ele já sabendo de todas essas regras, já solicitou ali, já falou rapidamente. A gente vê que não teve uma negociação demorada, onde ele solicitou uma assembleia, contou a situação, não, ele rapidamente chamou ali os anciãos, convocou 10 anciãos, contou a história que ele era o resgatador, o remidor de Noemi e Ruth, mas que havia um na frente dele. Então ele explicou ali para os anciãos, expôs a situação toda e disse, eu vou chamar o que é o que está em primeiro lugar, digamos assim, na lista, que é mais chegado que eu. Então, e vou trazer aqui, vocês já me servirão de testemunhas, que era o costume daquele tempo. E ele ali no portão da cidade encontrou esse resgatador mais chegado que ele já chamou e que diz aqui, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então a gente vê que ele já imediatamente, vendo aquela pessoa, já chamou para explicar tudo que ele tinha de fazer como um resgatador mais próximo. O subtópico 2 vai dizer, o outro resgatador, referência lá em Ruth, capítulo 4, versículo 4, que vai dizer o seguinte, resolvi, pois, informar-te disto e dizer-te, compra na presença destes, que estão sentados aqui, e na de meu povo, se queres resgatá-la. Resgata, se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu, que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Aqui nós vimos que Boaz, ele já vai direto ao assunto. Ele não chega enredando, enfeitando a conversa, não. Ele vai e explica direto o assunto ao parente mais próximo de Noemi. E ele diz, pois ninguém tem esse direito a não ser você. E depois eu. Então, imediatamente também o parente mais chegado de Noemi responde, eu a resgatarei. Imediatamente. Porque nós vemos que a estratégia de Boaz foi muito inteligente. Porque ele inicialmente, ele conta apenas de Noemi das terras. Que Noemi perdeu o parente, que era Elimeleque, que era o parente deles. E ele havia morrido e deixado Noemi sozinha, viúva, e esta estava se desfazendo das terras. E imediatamente esse parente mais chegado, ele já só pensa nas terras e já diz, eu compro, é minha, eu vou resgatar essa terra. Então, a gente vê que foi uma estratégia inteligente de Boaz, porque nós sabemos que para ter esse resgate não era apenas comprar as terras e para resgatar a propriedade. Não, nós sabemos que tinha um casamento envolvido. Essa pessoa teria que se responsabilizar em casar-se com Ruth, nós sabemos. Mas, inicialmente, Boaz teve essa ideia, essa estratégia inteligente para usar nesse momento. E a gente vê que Boaz, ele se mostra prudente nessa situação. Por que prudente? Porque ele não foi sozinho.
ele levou os 10 anciãos consigo para servirem de testemunha. Já que os anciãos eles confirmavam contratos e os acordos comerciais atendendo à demanda do povo, eram eles que tinham esse poder. A função deles era muito importante na vida comercial do povo. Digamos que eles conferiam a autoridade contratual às transações, eles davam a validade às transações que eram ocorridas. Por isso que quando as pessoas tinham algo para resolver, algo comercial, algum tratado, alguma barganha, eles iam até o portão da cidade e chamavam os anciãos como testemunho, porque os anciãos serviam como uma espécie de tabeliões. Eles exerciam um papel, digamos, de juiz, como até a própria lição fala que eles exerciam essa função de juízes, esse papel de juiz. Então, o acordo firmado naquele local, no portão da cidade, e mediante o testemunho dos anciãos, ele tinha uma validade legal, dava uma validade legal para eles a presença dos anciãos. Então, a gente vê que Boaz ele tem pressa em agir, ele tem pressa em resolver a questão, mas ao mesmo tempo ele se mostra prudente para agir com segurança. Ele tem pressa, mas ele também pensa que ele precisa fazer tudo de acordo com a lei, como nós já vimos. Ele era um homem muito direito, muito honesto, então ele age de acordo com a lei. Apesar de estar com pressa em resolver aquela questão, mas mesmo assim ele se cinge de prudência, de segurança. Ele chama os 10 anciãos, ele não faz as escondidas, ele não conversa com o parente mais chegado às escondidas. Então, outra coisa que nos informa, que nos diz que Boaz era um homem que tinha integridade, que era um homem íntegro, é que na hora de ele falar com esse outro remidor, parente de Noemi mais chegado, ele não tenta ludibriar, ele fala que de fato esse outro é quem tem a prioridade na frente dele. Ele não tenta enganar, ele não tenta esconder a verdade com falsas esperanças ou coisas do tipo. Não, ele fala a verdade, ele é íntegro nas suas ações. Apesar de ele ter um interesse por Ruth, de ele já haver exposto isso a Ruth, que ele tinha um interesse em casar-se com ela, em redimir, ser o resgatador de Ruth, de Noemi, mesmo assim ele não usa de artifícios para subornar os anciãos, para porventura tentar colocar ele na frente, ali naquela fila de preferência de ser o resgatador. Não, a gente vê que integridade era uma marca que acompanhava Boaz na sua lida. E mais uma vez, a comprovação através das suas ações. Não apenas as palavras diziam que ele era íntegro, mas as suas ações comprovavam a sua integridade. Vamos pular agora para o tópico 3, que vai dizer uma condição inesperada. A referência é Ruth, capítulo 4, versículo 5, vai dizer o seguinte: disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Aqui nós encontramos anteriormente esse anônimo, esse resgatador anônimo já dizendo sim, eu a resgatarei. Quando foi passado a ele a informação de que tinha uma terra para ser resgatada e que Noemi havia perdido Elimeleque, que alguém precisaria resgatar essa terra e que ele tinha a prioridade em resgatar a terra, ele imediatamente disse, eu resgatarei, eu redimirei. Mas agora a gente vê a sabedoria de Boaz, porque nós podemos dizer que Boaz foi um estrategista, porque ele soube, ele teve tato em passar essa informação da forma certa para essa pessoa, para que ele obtivesse, digamos que uma certa vantagem sobre aquela negociação que parecia tão improvável. Então, ele expõe essa situação em 2 etapas. A primeira etapa, ele fala das terras, fala de Noemi, fala do parente que faleceu e que o resgatador mais próximo haveria de resgatar as terras para que continuasse na família. E nesse momento que ele passa esse primeiro ponto, aí ele dá uma pausa e em seguida, na segunda etapa, que ele conta que, olha, quem resgatar as terras automaticamente tem que casar-se com Ruth, a viúva de Malom.
E ainda tem mais, você casa com ela e conforme a lei já dizia, conforme ele já sabia o que a lei mandava isso, você tem que suscitar um descendente para Malom, para que o nome dele não seja esquecido, conforme nós estudamos já nessa lei do levirato. Você tem que suscitar, além de você resgatar a terra, automaticamente você tem que casar-se com a viúva, que seria Ruth, e você tem que o primeiro descendente, o primeiro filho que ela tiver, será tido como filho de Malom, e esta propriedade será dada a ele, para que continue na família aquela propriedade. E era uma forma dessa lei proteger as viúvas, no caso, da pobreza extrema e absoluta. Mas aí, a partir do momento que esse remido anônimo ouve que tem uma outra coisa que ele precisa fazer, não somente adquirir as terras, não somente comprar as terras, mas que ele precisa tomar Ruth por sua esposa e precisa, o primeiro filho será dado como filho de Malom, para que o nome dele não seja esquecido. A partir desse momento ele já dá um passo para trás, porque ele imaginava que era apenas uma responsabilidade, mas agora ele descobre que não é apenas uma responsabilidade, que essas responsabilidades, que agora são duas, são interligadas uma à outra. Ele não pode assumir uma, não pode assumir o compromisso de comprar a terra sem assumir o compromisso de casar-se com Ruth. São responsabilidades que estão interligadas. Então a estratégia de Boaz funcionou, né? Porque o homem, ele desistiu nesse momento, quando soube dessa segunda parte, ele desistiu na hora de resgatar as terras de Noemi e de casar-se com Ruth. E por que ele desistiu? Porque ele percebeu, o resgatador anônimo, ele percebeu que se ele redimisse o campo de Noemi, ele não teria aumento da sua propriedade. Pelo contrário, ele teria uma diminuição do seu patrimônio, visto que ele teria que pagar pela terra. Tá, ele paga para resgatar a terra, que não passaria a pertencer à sua família, diga-se de passagem, mas ao filho de Ruth, que nesse caso ele teria que comprar o campo e, além disso, teria que sustentar Ruth, já que ela se tornaria sua esposa, já que ele teria resgatado ela, ele teria que sustentar Ruth, automaticamente Noemi também. E as despesas, elas poderiam ser bem elevadas, então ele levou em conta tudo isso, que ele teria mais prejuízos do que ganhos, que as propriedades dele não aumentariam, já que essa propriedade seria do filho de Ruth, mas que ele teria perdas, e essa propriedade não passaria a ser da família dele, da família mesmo dele, apenas do filho de Ruth, desse primeiro filho de Ruth, que seria tido como filho de Malom, para poder deixar a descendência para Malom. Então o remido anônimo, ele estava disposto a comprar o campo, mas ele não estava disposto a casar com Ruth. E ele precisava estar disposto, o remidor, ele precisava estar disposto a fazer as duas coisas, não apenas uma. Ele não poderia assumir uma responsabilidade de comprar as terras sem assumir a responsabilidade de casar-se com Ruth, porque aquilo estava na lei, aquilo era conforme a lei. Então, a partir daquele momento, ele se dá conta de que tem uma condição inesperada para ele adquirir aquela terra que ele até então estava sonhando que ia comprar. O tópico 2 diz casamento de Ruth. O subtópico 1 diz transferência do direito. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então aqui a gente vê que Boaz, ele tem um zelo com a legalidade. Ele zela por fazer tudo de acordo com o que a lei manda. Ele era um homem muito íntegro, um homem direito, um homem fiel a Deus. Então ele seguia as leis, ele tinha um zelo pela legalidade. E a decisão de resgatar, né, as terras de Noemi, ela tinha dois procedimentos legais que haveriam de ser feito, e ele já estava agindo nesse sentido aí, que a desistência formal do outro concorrente, no caso do anônimo, o outro parente mais chegado de Noemi, tem uma cerimônia que era de tirar os calçados e a confirmação da compra das terras de Noemi diante de testemunhas. Então ele tirou os sapatos e tinha que ter as 10 testemunhas, e isso era a cerimônia que era necessária para que ele dissesse que não, que ele estava abrindo mão, que ele não queria resgatar nem as terras, nem Ruth. Então, essa cerimônia de tirar os sapatos era uma transferência de direitos.
Lembrando que era uma transferência de direito, não uma transferência de propriedade. Ele estava transferindo o direito, porque ele tinha o direito na frente de Boaz de redimir as terras e de resgatar Ruth. Mas ele estava transferindo esse direito que ele tinha na frente de Boaz e passando para Boaz. Então, Boaz, ele era um homem sim que vivia dentro da legalidade. Tudo que ele fazia, ele tinha um cuidado para que fosse feito, apesar de que ele tinha pressa em casar-se com Ruth. Ele tinha pressa em resolver essa questão com Ruth, porque ele tinha interesse em casar-se com Ruth, mas mesmo assim, ele agiu sempre dentro da legalidade. Ele não tentou subornar, ele não tentou mentir, não tentou ludibriar, não. Ele sempre agiu com a verdade e dentro da legalidade. Então, ele respeitava as leis vigentes. É um exemplo para nós. A sua riqueza, ela não foi adquirida de forma ilegal, porque a gente vê que ele trabalhava dentro da lei, ele agia dentro da lei. Então, ele era um homem piedoso e era um homem íntegro. Então, tinha um relacionamento bom, como nós já tratamos, se eu não me engano, na lição 3 ou 2, que ele tinha um relacionamento bom com Deus e automaticamente tinha um relacionamento bom com os homens, porque uma coisa é interligada à outra também. Se você tem um bom relacionamento com Deus, você automaticamente vai ter bons relacionamentos com os homens e vai andar dentro da lei, dentro da legalidade, fazendo tudo o que a lei do seu país manda. O segundo tópico vai dizer: Boaz casa-se com Ruth. A referência está em Ruth, capítulo 4, versículo 10, que diz: E também tomou por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas. Então, esse foi um casamento providenciado por Deus. Nós viemos acompanhando a história de Ruth e de Boaz, e nós vimos a providência divina agindo, quando enviou Ruth até os campos onde Boaz era o proprietário, e quando enviou Boaz mais uma vez ao campo, justamente no dia em que Ruth estava lá. Então, a gente vem acompanhando que a providência divina, ela tem estado na vida desse casal, que Deus está na frente. Então, a gente vê que Ruth, antes de ela buscar um marido, nós vemos que ela buscou a Deus. Antes de ela buscar ter uma família, ela negou ao seu povo, ela disse: eu abandonarei os meus deuses. Ela abandonou seus deuses, abandonou sua família, abandonou os seus costumes, abandonou tudo, e em primeiro lugar ela colocou Deus. Ela tomou Deus como o seu Deus, tomou aquele Deus para si. Então, e antes de buscar um lar, nós também acompanhamos nas lições anteriores, antes de ela buscar abrigo em Boaz, quando ela se deitou aos pés dele, cobrindo-se com a capa dele, antes de ela procurar abrigo em Boaz, ela procurou abrigo em Deus, debaixo das asas de Deus, como a própria Bíblia fala. Então, o encontro de Ruth e Boaz, ele não foi casual, pode ter sido casual na perspectiva humana, mas na perspectiva divina, nós vemos que não foi casual, foi providência divina. Então, a gente vê que a esposa prudente, ela é um presente de Deus. Quem encontra, a palavra de Deus diz que quem encontra uma esposa achou bem e encontrou a benevolência do Senhor, né? Então, essa esposa vale mais do que riquezas, e assim era Ruth para Boaz. Ruth, ela se mostrou também ser uma mulher muito, muito sábia, como diz os provérbios, né? O seu valor excede ao de joias finas, de joias raras. Então, e a Bíblia vai dizer também, outro salmo que a gente lembra: agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Então, a gente vê que Boaz, ele era um homem que fazia as coisas para agradar a Deus, vivia integramente, ele era um homem íntegro que agia de acordo com a vontade de Deus, cumpria as leis de Deus
porque nos seus campos ele deixava cair as espigas para os pobres, então ele cumpria a lei de Deus, porque essa era uma lei que Deus havia deixado, e ele também agora mostra sua integridade quando ele cumpre a lei dos homens. Mesmo ele tendo interesse em Ruth, ele não passa por cima das leis dos homens, não, ele cumpre ao pé da letra, na íntegra, a lei dos homens. Então ele obteve esse presente do Senhor, que foi a sua esposa, que foi uma joia rara, um presente de Deus, por ter agradado ao Senhor e agido de forma íntegra e correta. O subtópico 3 vai dizer o seguinte, vai dizer assim, somos testemunhas. Todo o povo que estava na porta e anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, arte valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Essa referência está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 11. Então, esse foi um casamento público. Aqui já está se dando o casamento público entre Boaz e Ruth. E esse foi um ato público e legal. Foi tudo dentro da legalidade. Ele não tomou Ruth como sua concubina, não, ele fez tudo dentro da lei. Ele cumpriu toda a lei, tudo o que a lei dizia, a lei do levirato, o que a lei do levirato dizia, ele cumpriu, e tudo que estava dentro da legalidade, ele sempre andou nas margens da legalidade, dentro das linhas, das 4 linhas da legalidade. Ele nunca passou disso digamos assim, por amor a Ruth, ele passou das linhas da legalidade. Não, ele sempre andou nas 4 linhas da legalidade, sempre dentro da lei, agindo conforme a lei dos homens mandava e a lei de Deus, a lei que Deus havia mandado. Então, esse foi um ato, né, público e legal que foi feito perante os anciãos, né, que eram testemunhas, né, e juízes da cidade. Então foi feito perante eles. Então significa isso dizer que eles casaram-se com as leis vigentes da época, tudo dentro da legalidade da época. Então o casamento dele foi abençoado pelas testemunhas, conforme a gente leu aqui, os anciãos de Belém, eles rogaram, né, bênçãos especiais sobre o casamento de Boaz e Ruth, conforme a gente leu. Eles pediram que Ruth fosse uma mulher fértil, aqui quando ele fala, né, comparando elas a que ela seja, né, como Raquel e como Lia, que edificaram a casa de Israel. Então eles pedem que Ruth fosse uma mulher fértil, eles rogam bênção para a vida de Ruth, pedindo que ela seja fértil, assim como foi Raquel e Lia. Então, e os estudiosos, eles acreditam que Ruth, além de moabita, né, ela era também estéril. A Bíblia não fala isso, mas os estudiosos acreditam que ela era estéril, porque a gente é informado, quando a gente começa a ler, né, de que ela passou quase 10 anos casada com Malom, lá em Moabe, e não teve filhos. Então a gente pode pensar, lembrando que não é uma afirmação, isso é só uma informação dos estudiosos, é uma informação extra-bíblica, só a nível de informação que estou passando para vocês, que os estudiosos, eles acreditam que devido todo esse tempo que ela passou casada com Malom, 10 anos lá em Moabe, não teve filho algum, mostra que provavelmente possa ser que ela fosse estéril, que ela não podia ter filhos. Então, os anciãos, naquele momento, eles pediram a Deus que ela fosse como Raquel e Lia, né? As únicas esposas de Jacó, as progenitoras de Jacó, as progenitoras, na verdade, de toda a nação de Israel, né? Então, eles pedem essa bênção sobre a vida dela. E quando a gente, mais na frente, quando a gente vai ler agora mais para frente, a gente vê que quando Ruth concebeu, a Bíblia ela vai nos informar que foi o Senhor que ele concedeu que ela concebesse. Então é como se fosse uma bênção do Senhor o fato de ela conceber. O Senhor deu a ela esta bênção de conceber, né? O Senhor lhe concedeu que ela concebesse, é isso que vai dizer mais na frente. E outra coisa também que os anciãos pediram é que Boaz fosse um homem próspero, apesar de que Boaz já era um senhor de muitos bens, né? Ele já era um homem muito rico, mas mesmo assim os anciãos estão abençoando a vida dele, rogando a Deus que o fizesse ainda mais próspero, mais afamado na cidade, que
que ele adquirisse poder e fama, que por intermédio deste casamento que ele estava naquele momento realizando com Ruth, a própria família de Boaz fosse estabelecida através daquele casamento de levirato, do resgatador, que se estabelecesse a família dele. Então, o tópico 3 vai dizer felicidade de Noemi. O subtópico 1 diz a concepção de Ruth. Está lá em Ruth capítulo 4, versículo 13, que diz: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Aqui nós vemos que foi o Senhor que concedeu a ela essa dádiva de ter um filho. E nós vemos também como é uma dádiva. Como é uma dádiva, o filho é uma dádiva. Então o filho naquele momento veio como um presente de Deus, veio como uma grande alegria na vida, tanto de Boaz como de Ruth, mas também de Noemi. Noemi, que começou, o livro de Ruth começa com a história de Noemi, contando as suas perdas, contando quantas tragédias sobreveio sobre a vida dela. E agora a gente viu o final com tantas alegrias, com tantos ganhos. Um livro que começou com perdas, o livro de Ruth começou com as perdas de Noemi, e agora nós vemos um final feliz, terminando com os ganhos da própria Noemi. Então, a história começa com morte e termina com um casamento e um descendente agora. Deus concede a Ruth um descendente. O descendente ele é visto como uma fonte de alegria para o seu lar. O neto de Noemi é alvo de orações das mulheres de Belém, que é quando elas vão falar: Ruth te é melhor do que 7 filhos, elas aclamam pela cidade. Quando Obed nasce, quando Noemi tem o seu neto, as mulheres dizem que Ruth é melhor do que 7 filhos, e elas dão esse testemunho público, porque quando Noemi chegou de Moabe, ela chegou amargurada, e ela foi justamente com essas mulheres dizer que Deus tinha enchido ela de tristeza, de tragédia, de amarguras, e mudou o nome dela para Mara. E agora as mulheres, assim como Noemi publicamente falou da sua amargura para essas mulheres que ouviram o choro e o lamento de Noemi, agora chegam com ela e publicamente dizem: esta te é melhor do que 7 filhos. Olha a honra que elas deram para Ruth, a honraria, porque um filho homem naquele tempo era tido como algo muito precioso, porque era através do filho homem que as propriedades, as heranças poderiam ser passadas de geração em geração. Então, ali naquele momento elas estão dando uma honra pública muito grande para Ruth, dizendo que Ruth, na vida de Noemi, é melhor do que 7 filhos. Então, a gente vê o amor, a lealdade de ambas, como valeu a pena elas se manterem leais umas às outras e se manterem principalmente fiéis ao Deus verdadeiro, porque Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. E Obed, naquele momento, foi como se fosse um consolador na velhice de Noemi. Noemi que achava que teria um final triste, de repente se dá conta de que Deus estava trabalhando em seu favor, e é disso que a gente vai falar no tópico seguinte, que vai dizer a alegria de Noemi. Está lá em Ruth capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, esse o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que privilégio maravilhoso, que final lindo que Deus preparou para Noemi e para Ruth. Então, as mulheres elas disseram: um filho nasceu, a Noemi nasceu um filho. Então, por que disseram que a Noemi nasceu um filho? Porque foi Noemi que no começo começou a ficar tão amargurada a ponto de dizer que Deus tinha preparado coisas amargas para a vida dela, tinha preparado coisas, tinha lançado amarguras demasiadas, tragédias sobre a vida dela, e se amargurou para essas mesmas mulheres que ela contou toda a sua tragédia e chorou certamente, contou como estava amargurada, inclusive mudou o seu nome. E essas mesmas mulheres agora dizem para ela
Eis que nasceu um filho a Noemi. A Noemi que perdeu o marido, a Noemi que perdeu seus filhos, agora nasceu um filho para ela, porque esse descendente, Obed, era o que ia dar continuidade à descendência de Malom. Era o que não ia fazer cair no esquecimento o nome de Elimeleque, da linhagem de Elimeleque, da descendência. Então as mulheres daquele lugar, as mulheres de Belém falam a ela publicamente: nasceu um filho a Noemi, porque Noemi dissera a respeito de Deus, o que Noemi dissera quando ela estava amargurada a respeito de Deus não era verdade, ela somente estava cega naquele momento de tanta amargura, mas agora ela consegue ver, e as mulheres declaram isso: nasceu um filho a Noemi, agora a descendência dela vai continuar, ela não precisa mais chorar. Deus preparou um final muito feliz para a vida dela. Então Noemi, ela teve não apenas a alegria de receber um neto, mas ela teve o privilégio de cuidar desse neto, porque Ruth, ela deu-lhe liberdade para que ela pudesse instruí-lo. E Noemi, ela esperava uma vida amarga, no final da sua vida, amarga, triste, solitária, sozinha, chorando. Era isso que ela imaginava para a vida dela, porque quando ela viu toda a tragédia, ela olhou para trás e viu toda a tragédia que havia acontecido com ela. E agora ela olhando ali, voltando para Belém, na pobreza, sem ninguém por ela, ela não consegue ver um final feliz, ela consegue imaginar apenas a sua vida terminada ali. Somente amargura, nenhuma tristeza, ela não conseguia ver as mãos de Deus trabalhando em seu favor. Então, com a chegada desse neto, ela voltou a ver a vida com os olhos de Deus, sob a perspectiva divina. O bebê, em certo sentido, ele simbolizava tudo isso a Noemi, toda a alegria, todo o futuro que ela poderia ter. Então, ela dedicou-se a ele, porque ele trouxe isso de volta para ela, a esperança da descendência dela continuar. E ela encontrou em Ruth o carinho de uma filha, o carinho de uma pessoa que cuidasse dela, que zelasse por ela. Então Ruth de fato foi melhor que 7 filhos, conforme a história vai narrar. O subtópico 3 vai dizer o seguinte: a genealogia de Davi, está lá em Ruth capítulo 4, versículo 22. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Glória a Deus. O livro de Ruth, ele conclui agora nesse momento com uma curta genealogia, uma resumida, digamos assim, genealogia, ligando Pérez, que foi o filho de Judá com Tamar, a Davi, que foi o grande rei de Israel, né? E Obed, filho de Ruth, e Boaz torna-se pai de Jessé. Jessé, o pai de Davi. Davi, que é o maior rei de Israel, né? Então, e o próprio Messias viria dessa descendência, depois de 1000 anos, depois do grande monarca, sendo chamado, inclusive, de filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, é a importância que essa descendência teve e como Deus cuidou para que essa descendência continuasse, mesmo diante de todas as adversidades, mesmo que tudo parecesse impossível, mesmo que tudo parecesse estar se encaminhando para um final de tristeza, de tragédia, mas Deus, ele tinha preparado um final feliz, porque quando nós entregamos nossas vidas nas mãos de Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de todos os detalhes. Então o autor, nesse momento, ele não olha apenas para Obed, ele vê além. Ele olha, como a gente lê aqui, para a história da redenção. Ele vê lá na frente, Deus estava preparando o cenário. Nessa história que a gente viu, é a preparação do cenário para a chegada de Davi. E o nome de Davi trazia consigo a esperança do Messias, de um novo tempo de paz, de justiça, de liberdade, em que o pecado e a morte seriam vencidos. Era isso que representava o nascimento de Davi, do grande rei Davi. Então, o livro de Ruth, ele vai apontar para Jesus. Quando a gente lê o livro de Ruth, que a vontade de Deus se cumprindo, a gente vai ver que vai apontar para o Messias, aponta para Jesus esse livro. E Jesus, por sua vez, aponta para a glória final. Sim, a glória final, quando nós reinaremos com Ele, onde lá não haverá mais choro, não haverá mais tristezas. Então, tudo isso terá passado. Então, aponta sim, a história de Ruth aponta para o Messias, aponta para Jesus.
e Jesus nos levará para reinar com Ele. E essa foi mais uma lição maravilhosa. E assim finalizamos o livro de Ruth, aprendemos muito com o livro de Ruth. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Como eu sempre falo no final, eu sou professora nova na EBD, eu estou aprendendo agora e eu criei esse canal porque quando eu comecei eu procurava muitas fontes para me ajudar de informações, e eu espero ter ajudado alguém. Se eu já tiver ajudado apenas uma pessoa a lecionar melhor, a levar informações para os seus alunos, eu já fico feliz e grata a Deus por ter me dado essa oportunidade. Então vamos aproveitar todas as oportunidades que temos de falar de Jesus, vamos aproveitar. Não vamos ficar pensando que não somos capazes, vamos pensar que o Senhor Jesus nos capacita, mesmo que de nós mesmos nós não sejamos capazes, mas nós temos que crer que o Senhor nos capacita para toda boa obra. Então que Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima. Tchau!